Sejam todos muito mais que bem-vindos a mais um episódio especial do podcast Opinião Segura, uma iniciativa da Última Rácio. Estamos aqui na LAAD 2025, Rio de Janeiro, literalmente no centro da feira, um estande que foi montado, um estúdio no estande da Flash Engenharia que foi montado aqui. Vocês até conseguem perceber o trânsito de pessoas aqui, porque estamos literalmente no meio da feira. Então o barulho faz parte. E como toda feira, quando a gente vem, não temos uma agenda pré-estabelecida, não temos pauta. Chegamos aqui e encontrando, porque nessas feiras a gente sempre vai encontrar grandes especialistas, feras no mercado, autoridades, gestores, diversas autoridades do segmento. E eu tenho a honra de receber aqui no meu estúdio, de forma acidental, mas muito proveitosa, meu grande amigo Sandro Menezes, que é CEO da Tiat Soluções. Acertei, aí, hein? Acertou. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Sempre bom te ver. Força e honra. Nos encontramos, força e honra. Nos encontramos aqui na correria de feira, né? E mais uma vez estamos juntos aqui para poder trocar uma ideia com os senhores e senhoras, né? E para que vocês deixem a sua opinião em relação a esse nosso mundo da segurança pública e privada, né? E uma coisa, né? Cadê a segurança privada daqui? Isso não vem, não? Rapaz, eu fiz essa pergunta e a gente vai poder falar no decorrer do nosso vamos bate-papo bater sobre essa questão. Camarada. E o Sandro Menezes, ele é campeão de audiência no nosso podcast. Nós tivemos que bacana. No COP lá com o Sansone, fizemos uma entrevista com você e com o Eduardo Pavei, campeão de audiência. Quem não assistiu ainda, assista a nossa entrevista que foi realizada no COP. Então é a segunda entrevista que eu faço aqui com meu amigo, só que essa eu estou fazendo de forma individual. Mando um grande abraço aí pro Eduardo Pavei. Grande Eduardo, meu irmãozão Eduardo. Esperava ele família aqui na Pavei, feira, top. né? É top. E Sandro, meu velho, você falou muito bem da indagação a respeito da presença da segurança privada numa feira importante como essa, a maior feira de defesa e de segurança, que obviamente quando a gente fala de segurança, a gente está falando de segurança pública e privada, né, da América Latina. E de fato, há uma carência ainda no setor. E aí eu vou falar não só da segurança privada, viu, Sandro? A percepção que eu tenho também é um pouco que, obviamente, né, até o mercado está exigindo isso. O orçamento da segurança pública e privada é grandioso. Eu acredito até que os organizadores das feiras ainda não se atentaram para isso, à exceção do Sansone no COP, que este sim, ele valoriza e começa a se tornar uma feira. Obviamente tem espaço para defesa também, mas mais voltada ao público da segurança, e caminha já para ser uma das maiores da América Latina também, né, Sandro? E foi lá que eu te conheci, né, meu velho? Sim. E falando em Sansone, um grande guerreiro, né? Encontramos com ele aqui, já convidei para vir aqui falar sobre o COP, edição 2025. E no COP estaremos juntos, hein? Vocês que nos conhecem aí, pessoal, não somente do Rio Grande do Sul, mas do Brasil todo, vem para o COP. O COP vai ser em São Paulo novamente. Exato. Um evento maravilhoso, e que eu estarei junto, se Deus permitir e vai permitir, para que nós possamos nos encontrar lá e façamos o que sempre se faz, né? Falar sobre vida, falar sobre segurança, falar sobre proteção, ver toda a tecnologia e a valoração do homem de verdade da segurança, né? Seja pública ou seja privada, e todos aqueles amantes, né, da defesa, que para se defender tu tem que ter alguma ferramenta, né? Não somente vontade, a gente tem que ter capacidade. E Sandro, outra coisa que a gente pode observar, e isso até é uma perspectiva que eu já tenho minha, mas que eu identifiquei nos dois colegas do Uber que me transportaram de onde eu estou, né, hospedado, para cá, para a feira. Que é a reclamação de que eles não podiam acessar essa feira. E aí, inclusive a limitação de idade, eu acho que é 18 anos, né? Então, eu fico imaginando aqui, é lógico que a prioridade na feira são os profissionais da segurança, da defesa, mas eu percebo que haveria um ganho muito maior de você abrir porque isso aqui é uma Disneylândia, é um shopping, até para quem não é da área, né? Eu fico imaginando aqui um adolescente, até uma criança mesmo, certeza, enxergando tudo isso, essas luzes, né? Então, seria um grande programa de aculturamento, né? Sobretudo quando a gente está falando de defesa, de segurança. A gente tem aqui as forças estabelecidas no Brasil com
Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Rodoviária, as polícias militares demonstrando seus equipamentos e o que tem de melhor. Polícia as Penal. guardas municipais, Polícia Penal. Então, era uma possibilidade do cidadão acessar a tudo aquilo que é propiciado pelas forças policiais, pelas forças de segurança em geral, mas a gente ainda percebe que o mercado, é lógico que você precisa promover o encontro dos gestores de quem compra com quem vende, beleza, mas seria interessante que talvez um dia abrisse para que a população tivesse acesso, e eu fico imaginando até aqui, imagina, cara, você é um adolescente lá na sua escola, sobretudo uma escola pública que, né, a gente sabe que os nossos alunos não têm acesso a isso, poxa, a escola vinha aqui visitar com todo o cuidado é possível, até porque, Sandro, infelizmente a gente vive uma cultura, né, nefasta, alimentada por narrativas, por ideologias de que a arma mata, né? Mas as pessoas se esquecem que para haver paz há necessidade em determinados momentos de estar preparado para a guerra, né? De estar preparado para a guerra, literalmente. E que esse acesso a isso não prejudique em nada a formação de uma criança. A gente percebe em sociedades mais evoluídas, né, as crianças tendo acesso, sim, inclusive na escola, tendo experiência com as forças policiais, com demonstração, em caso, por exemplo, de um agressor, um ataque de agressor ativo e outras questões, né, Sandro? Com certeza. Essa é um grande, eu vou dizer até, sonho. E não está longe da realidade. Eu acho que a gente não pode desistir. E as feiras, os eventos, eles são a grande ferramenta para isso. Que nós possamos estar juntos e falar sobre esses assuntos diversos. O que acontece? Às vezes nós não temos o espaço para poder nos reunir ou não estamos absorvendo material que possa nos nutrir com informação fidedigna. Como tu falou, Tchê, narrativas, temos diversas. Uma narrativa, tu cria ela conforme a tua intenção. Eu não vou entrar no mérito agora aqui de intenções e muito menos da questão política. Mas eu vou tocar em algumas feridas, né? Nós temos hoje uma audácia exacerbada por parte de delinquentes, por parte até de jovens mal educados, que não são punidos. Então a punição leva à audácia, que leva à atitude criminosa. A punição, as pessoas não estão acostumadas. Eles começam a criar siglas para que a pessoa não siga regras e normas, para andar em sociedade. Só que eu vendo que a sociedade civil organizada não participar de um maravilhoso evento desse, me faz pensar, por que essa distância? Qual a diferença? Ok, não fomentam, não compram, dá despesa, tá, mas se deixar um dia ou um turno para que possam conhecer a estrutura e possam tirar suas conclusões dos profissionais que são treinados, capacitados e o porquê que estão na rua. Porque é muito fácil eu viver um cenário de violência, ser criado numa família violenta, que a violência não é problema, porque a violência controlada ela tem que existir. Porque se tu não for um homem violento, acabou. Perfeito. Nós temos que parar com isso. Porque o homem tem que trabalhar a sua violência sim. Como é que tu vai neutralizar uma ameaça de agressão se tu não for violento? Oh, não, vamos acabar com... Vocês não vão acabar com a violência. Para! Não adianta, não é com pombinha branca. Utopia. É romantismo. Então esse romantismo tem que acabar até na capacitação, no treinamento. Eu estava falando ali com o Soares agora há pouco, falei com o Sansone ali em cima, e nós falávamos justamente sobre isso. Cara, temos que parar, cara. Romantismo não vai resolver o problema da segurança pública em lugar nenhum do mundo. Nós temos que atacar, combater e educar. Hoje, só educar, está faltando alguns detalhes no chamar educar. A educação, ela tem que partir da premissa que ela não tem que ser engessada, de forma que eu tenha uma narrativa única, para que eu possa destruir a imagem de corporações. Mas nós temos, às vezes, culpabilidades em certos gestores. E vocês vão concordar comigo. Porque é o seguinte, a polícia, os órgãos de segurança, sejam públicos, de qualquer uma das suas esferas, estaduais, municipais ou federais, são do povo, para proteger o povo, e não para
pisar ou oprimir seu povo. Senão, aí sim, aí tá errado. Mas e como é que eu vou conseguir ter a sensação que todos esses homens e mulheres que aqui estão, todas as viaturas com essas luzes, como tu falou, brilhantes, todas essas ferramentas, que o armamento é uma ferramenta para destruir e combater mal, para que eu possa equalizar força com aquele que vem contra mim. Se eu não conheço nada disso, eu nunca vi. Só me passaram uma imagem que o cara fardado não presta, o cara é turrão, o cara... Eles estão aqui discutindo, agora aqui na nossa frente, nós temos os comandantes gerais ali, ó. Exato. Entendeu? Todos discutindo assuntos para proteger você. E aí eu vejo passeata para acabar com a polícia no meu estado, por vezes. Absurdo. Eu tenho que acabar com a polícia militar. Pessoal, tem que acabar com a falta de respeito, tem que acabar com a falta de técnica, tem que acabar com a falta de espaços para que nós possamos sentar junto com a sociedade. Isso sim, mas de verdade. Não com narrativa. O cara quer me dar um texto para mim falar? Não. Eu não posso. E é o que acontece por vezes. Não, mas isso aí eu não posso falar. Por que eu não posso falar? Está acontecendo, fala. Porque os senhores governantes que são responsáveis, não esqueçam que vocês têm filhos, têm netos, têm mães, têm tio, têm vó, têm pai. E a violência que está aí na rua é para todos. Não é só para mim. É democrática, né? Entendeu, pessoal? Tu também pode virar vítima, tu que não gosta de nós. Não tem problema. Eu vou te dizer que tu vai assistir, tu vai escrever lá que não gosta de mim, não gosta lá, o problema é teu. Porque eu ainda te defendo, demônio. Entendeu? Eu te defendo. Porque tá no sangue. E tu também, se a gente vê alguma coisa errada. Isso mesmo. A gente não vai conseguir ficar parado. Ah, mas é porque tu foi treinado para isso. Não. É porque eu nasci homem. Só isso. Ah, mas foi estimulado a violência. Não. A minha geração aprendeu que eu tenho que prover e proteger. Desde que eu nasci lá, eu tinha que proteger a minha irmã, proteger o menor, nunca brigar com quem é mais fraco que eu, e sim mandar ele cessar e ajudar e proteger o mais fraco e as mulheres. Não, mas é tudo igual. Não é tudo igual. Vamos parar com essa frescura, tá? Equalização de força não é. Não é. Não é, não é, não é, não é, não é. Então vamos treinar, sejamos justos, sejamos humanos e vamos respeitar as nossas mulheres. Eu sou pai, tá? Eu sou vô de mulher. Eu sou neto de mulher. Entendeu? Sou filho de mulher. Eu acho que não sei se alguém conseguiu nascer de homem aí, mas só de homem, né, tia? Mas assim, ó, então, cara, eu respeito mais a mulher. Então a gente tem que parar com essa narrativa aí, cara. Entendeu? Porque a gente protege, sim. Tem gente que não presta e não protege, sim, mas tem que ter alguém mais forte para proteger essa que está sem proteção. Então a gente tem que ser justo e treinar muito as nossas forças de segurança. E, meu irmão, eu vou te dizer o seguinte, tá chegando um ponto que quando eu estava vindo para a feira, recebi inúmeras ligações, não consegui me cadastrar, eu não consegui, fiquei triste, porque tem muitos formadores de opinião, pessoas do bem, que não adentraram. Isso é mesmo. Eu recebi mensagem aqui no meu Instagram. Entendeu? Demais, cara. Pô, por quê? De um seguidor que é apaixonado, ele fabrica miniaturas. Cara. E aí ele mandou tentando ver se eu conseguia. Eu falei pra ele que infelizmente eu não consegui. Diz pra ele ir lá na COP também, então. Tem que ir mas eu com aperto no coração, porque são muitas pessoas que são apaixonadas e vivem esse universo, né? E é interessante aqui, cara, te ouvir falar, e é por isso que quando eu vi aqui, eu te chamei aqui, porque, cara, você é um cara que você quando fala, você acredita, não é só uma narrativa, uma fala, um discurso, e ao mesmo tempo que você demonstra essa energia, essa força de proteção, né? Eu acompanho você ali, um cara educado, a forma com que você estava tratando ali a menina da limpeza, quem estava servindo ali no buffet da Flecha Engenharia, que eu falo que, meu amigo, eu creio que seja um dos melhores aqui, viu? Tem top, queijo muito brie ali. Vem conhecer, top, maravilhoso. Né? E aí eu vi ali você conversando, na simplicidade, tratando a pessoa como deve ser tratada, quando você fala da questão da proteção da mulher. Só que as narrativas, elas colocam, e aí a gente está falando de determinados segmentos da imprensa, determinados partidos políticos, determinados indivíduos que sofreram um processo que todos nós também sofremos um pouco, né? De educação voltada a enxergar o Estado como repressor, o policial como repressor. E uma coisa não anula a outra. O fato de você ser um guerreiro,
uma pessoa preparada para o combate, para defender a propriedade, para defender a sua família, para defender os mais necessitados de forma enérgica, viril, sendo um macho alfa. Isso não quer dizer de modo algum que você não respeite a mulher, Jamais. que você não compreenda o importante papel da mulher. Eu mesmo sou, eu sempre falo, eu vivo rodeado de mulheres, são 4 grandes paixões da minha vida, minha mãe, a minha esposa e minhas 2 filhas. E sempre trabalhei com excelentes profissionais da segurança pública, mulheres. Não tenho dúvida que as mulheres, em vários aspectos, são superiores a nós homens na questão da sensibilidade. Agora, cada ser foi formatado pelo Criador de uma maneira Sim. e com uma intenção. O homem é de proteger. Obviamente, isso não quer dizer que a mulher também não tem instinto protetor, e a gente Com percebe certeza. muitas mulheres Instinto até com materno. maior instinto, sobretudo numa sociedade um pouco Nutella, né, dos nossos jovens. Não vamos generalizar, né? Minha mãe mesmo, uma cearense, 82 anos, nordestina, magrinha, mas tem uma força, uma virilidade. Nos criou, meu pai ficou numa cadeira de roda muito cedo, perdi meu pai há mais de 25 anos, mas minha mãe foi a grande guerreira do lar, como diversas mulheres guerreiras que estão pelo nosso Brasil. Então, uma coisa não anula a outra. E o que é mais perverso, né, Sandro, é que a gente percebe alguns segmentos ou alguns partidos que se intitulam como defensores, entre aspas, da categoria das mulheres. E quando a gente vê mulheres que são violentadas, são submetidas a escárnios públicos, mas porque essas mulheres não estão na caixinha dessas outras, elas são discriminadas. Sim, né? mas isso acontece com frequência. Tchê, né, vou te Sandro? falar aqui agora. Lá em casa eu sempre brinco muito. Eu brinquei com vocês ali agora. Brinco não, é a realidade. Lá em casa a gente gosta tanto de mulher que a minha filha é casada com mulher, porra. O amor da minha vida. Amo a minha nora e a minha filha. O amor da minha vida. Tem cara que porra, negão, como assim? Eu digo, é assim, pô. É a opção dela. Claro. E elas, por vezes, são excluídas de um meio porque elas pensam diferente, porque ela não precisa levantar uma bandeira, negão. Entendeu? Perfeito. Não tem que estar numa caixinha. Não, porque ela tá lá, ela atira com nós, ela treina, entendeu? Ela gosta de uma porradaria, ela pratica o esporte dela, trabalha para... Beleza. Qual é a diferença dela? Nenhuma. Não tem diferença nenhuma. Perfeito. Ela é melhor ou pior? Não existe melhor ou pior. A opção sexual dela não... Cara, não me muda o amor que eu tenho pela minha filhota e pela minha nora, cara. Entendeu? Então, passando de lado disso aí, vamos lá. Pro foco. É a gente ver que nós protegemos humanos e animais. Digo isso porque até, cara, na enchente lá que nós passamos no Rio Grande do Sul, Sim. nós salvamos muita gente. A gente não escolhia, não. E entrava todo mundo no meu barco, porra. Não interessava se o cara era amarelo, vermelho, branco. E sempre vai ser assim, sempre foi e não vai mudar nunca. Tem que ser. Né? Entendeu? Eu amo o ser humano. Entendeu? Quando o cara fala e faz essas diferenças, eu prefiro um cachorro do que um ser humano. Fica fácil, né? Sabe por que tu prefere cachorro? Porque tu não gosta de ser criticado. Tu dá um tapa, um pontapé no cachorro, chama ele e vem te lamber de novo. Então aí, tu é fraco. Porque o ser humano, cara, que tu deu amor, deu carinho, tu educou. E não tu largou uma tela pra ele 24 horas por dia, porque tu não tem capacitação nem condição de educar, porque ele não consegue comer sem pegar essa... Eu não vou falar aqui agora no podcast. Mercadoria. Esse aparelho, ou então um tablet para uma criança, para ela pegar e destruir a condição cognitiva dela, destruir a visão, destruir a cervical dela, porque é mais prático que ela ficar quieta para ti, porque tu não tem coragem de educar. Aí é fácil. Aí depois esse camarada vai pro mercado de trabalho, aí tu chama a atenção desse cara para trabalhar contigo, meu irmão. Agora estamos falando de humanidade, para vocês verem como é complexo. Pessoal, segurança é antropológico. Segurança é postura. Segurança é tu trabalhar a mente combativa do guerreiro. Mas como é que isso aí combate? Eu falei, não, cara, tomada de atitude, ser combativo, ter coragem de sair pra rua, de pegar um coletivo. Cara, tem jovem que não pega um coletivo, tem jovem que não sabe atravessar uma rodovia. Que não quer mais nem carro, né? Porque tem Uber. Camarada, o cara não tem condição.
de conduzir um veículo automotor, uma motocicleta. Pelo amor de Deus, vocês têm mais medo de morrer do que vontade de viver. A gente via nitidamente, cara, o cara tá lá dentro do cenário de guerra que foi o Estado do Rio Grande do Sul, totalmente debaixo d'água. Nós perdemos lá tudo que o dinheiro paga, né? Sempre falo, só não perdemos a fé e a vontade de vencer. Resgatei muita gente. Quem é que tava lá nos barcos conosco? Os brutos. Eram os brutos que estavam pulando na água, pessoal. Eram os brutos que estavam mergulhando lá no lixo, na merda mesmo, mijo, sabe? Aquela água podre com E bicho, as com ONGs? rato. Cadê as ONGs? Não vi, negão. As ONGs protetoras de animais. Até apareceram. Tem umas que apareceram depois, né? Pra poder ajudar. Mas, cara, tem muita gente boa que tava lá, negão. Que eu vou te falar. O Brasil testemunhou Brasil essa força todo, pujante, meu irmão. Primeiro do povo rio-grandense, e essa mobilização nacional, né? E é interessante, Sandro Menezes, e aqui eu não estou desqualificando, tem até um vídeo meu no Instagram, não estou desqualificando de modo algum o poder do Estado, as forças de segurança, mas a mobilização civil que aconteceu no Brasil foi algo histórico. Não, e falando nisso, ainda te falei, aquela viatura que está ali na ponta, dentro aqui do stand da Flecha Engenharia, da Defesa Civil, porra, era o sonho de consumo para lá, cara. Meu Deus do céu, é interessante, cara. Né? E a mobilização a gente via comboios, né, de caminhonetes, com jet ski, com barco do Brasil inteiro, alguns empresários, algumas autoridades mandando helicóptero, o avião para a região. Foi uma mobilização civil. Cara, o próprio Sansone, cara, ele foi para lá, ficou no barco, ajudou, mergulhou naquela água suja, fez de tudo lá para ajudar, meu irmão. E tantos outros, tô dizendo ele aqui, porque daqui a pouco ele vai estar aqui falando. E, cara, eu agradeço muito a ele, pelo que ele fez pelo meu povo, pela minha família, por todos nós. Porque assim, ó, a ligação já acalmava a gente, dos amigos preocupados. As doações que nós recebemos, carretas e carretas, helicópteros, o pessoal ia daqui de São Paulo, ia... Cara, cena de guerra. E eu digo assim, ó, o Brasil tem jeito. Tem jeito, cara. Não desistam do nosso país, tem jeito. Eles estão tentando destruir o nosso QI, já está abaixo do QI do macaco, cara. Tá difícil. Por quê? Porque é uma destruição. Por favor, pais e mães que estão assistindo, que vão assistir, cuida o que teu filho está consumindo nesse troço de internet, cara. Pelo amor de Deus, tenta ler alguma coisa útil, porque tu não tem como conversar com o jovem. É muito triste. Ele não sabe nada, ele está alienado. Ele não sabe o que está acontecendo. Meu Deus, e tem adulto assim também, né? Tem. Ele não sabe o que está acontecendo agora com o mercado financeiro. Ele não sabe que nós estamos passando por uma crise grandiosa. Ele não sabe o porquê que as facções criminosas estão aliadas a grupos terroristas. Qual é o interesse? Pessoal, o que acontece lá do outro lado do mundo, tem muito cidadão aqui, não tem nada a ver com nós isso aí. Pessoal, o reflexo é naquilo que tu paga, naquilo que tu come, naquilo que tu abastece lá o teu carrinho, por mais simples que seja. A energia elétrica que tu usa na tua casa, o gás de cozinha. Pessoal, tudo tem a ver, nós somos interligados, nós não somos um só. Então, pessoal, olha, bati aí, desculpa. Mas assim, ó, vamos lá, pessoal. Vamos tentar mudar, e dá tempo. Mas tem que ser rápido. Não é a minha geração que vai mudar, não. É dos filhos de vocês aí, dos meus netos, dos dele. A nossa não muda mais. Demora um pouquinho. É uma questão de consciência. Mas assim, deixa eu fazer um agradecimento rápido aqui. Wagner de Senha é um empresário nosso aqui, pessoal. Ele é dono da VCW Brasil. VCW Brasil. VCW Brasil. Esse cara, ele tem que conversar ele vai ter que vir aqui. Ele é um cara que ajuda muito a segurança pública. Muito, 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 muito. Aí, cara, ele nunca queria me dizer, ele é lá de Maringá. Ele faz parte do Conselho de Segurança de Maringá, cara. Tem muito projeto, busca recursos para a segurança pública, ajuda muitas pessoas, inclusive ajudou... não é policial, né? Não, é empresário quietinho. Faz parte do Conselho Comunitário. Cara, me manda aqui. E aí eu vou aproveitar a deixa, porque, sobretudo no Distrito Federal, nosso secretário Sandra Avelar valoriza muito os conselhos comunitários. Nós tivemos o Conselho Comunitário lá utilizando urna eletrônica. Ele restabeleceu o Conselho Comunitário que estava um pouco adormecido no DF, e a importância
da sociedade, porque segurança pública é dever do Estado, mas é responsabilidade De de todos Então, nós. aproveito a deixa aqui para parabenizar o homem, o cidadão, o homem, a mulher, o empresário, o comerciante, que tem o seu horário de folga pouco reduzido, porque tem que trabalhar, e irmão. dedica a causa da segurança pública, auxiliando as forças policiais. E também a mensagem vai para o colega policial, para o gestor em segurança pública, para ele valorizar, abrir o seu quartel para que essa população possa auxiliá-lo, porque não adianta, a polícia sozinha não resolve nada. Não tem como. Então esse braço da sociedade é muito importante, então eu não poderia deixar a oportunidade. Não, esse cara não podia deixar. E aí, cara, ele olha só, o Camacho faz as artes, nós falamos. Camacho, ele é uma referência artística da segurança pública. Aqui, ó, então já tá convidado aqui. Nota de repúdio, não deixaram entrar as artes do Camacho na feira aqui, hein? E tá todo mundo, não é só eu. Tem mais de 100 mil visualizações o último vídeo que ele postou não podendo trazer as artes. Alegação, nós temos áudio, hein? Tá escrito lá, e tá dito, as artes deles atrapalham porque faz muita fila nos corredores para tirar foto. Pessoal, isso aqui é um evento, e que não tem a ver com o evento. Como não tem a ver com o evento, meu Deus? Esse cara é um artista bélico, esse cara faz a arte dele com munição de treinamento inteiro. Dos batalhão, e ele faz aquela arte maravilhosa, cara, com o coração, pô. Inclusive, a gente tá fazendo de tudo para trazê-lo aqui para entrevistar. Fiquei sabendo que ele tá na feira. Se eu encontrar aqui, eu puxo ele aqui. Eu vou chamar ele para vir para cá. A gente vai para os Estados Unidos de novo para SHOT Show. E nós tivemos... Pessoal, para vocês saberem, o Trump recebeu a arte dele, tá? O Chuck Norris, eu e ele entregamos a arte pro Chuck Norris. Foi mesmo? Sim, pô. Nós temos foto. Segue a rede lá dele lá pra vocês verem. E tantos outros. Citei 2 aqui. E esse ano nós vamos pra SHOT Show de novo. E a SHOT Show vai receber a arte do Camacho. Porque eu tava junto. Eu já palestrei aqui nessa feira. Eu acho que eu não fui muito bem... eu não sei. É que assim, pessoal, esse meu jeito espontâneo... E tem que ser, meu amigo. É por isso que você tá aí. Porque você é espontâneo. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa. Eu acho que mal interpretado. Por quê? Porque pediram para mim fazer a estatística do Anuário de Segurança Pública. Porque aqui eu vou falar mesmo. E eu fiz, mas eu olhei que estava errado. Eu disse, o Anuário de Segurança Pública estava escrito por um sociólogo. Porra, que é esse sociólogo para escrever Anuário de Segurança Pública, cara? Tem que ser um profissional de segurança pública. Isso aí é a mesma coisa que eu pedi pro médico legista me ensinar a pintar carro. Fui bem esdrúxulo agora. Caramba, meu irmão, que sacanagem é essa? Mas a sua crítica é a nossa crítica. Chega, pessoal, nós queremos pessoas técnicas. E deixa eu te falar, aí o cara vai falar assim, não, mas eu sou doutor. Mas vem cá, só na minha polícia eu conheço mais de 30 doutores policiais na minha polícia. Em Minas Gerais, a gente tem um Major Francis. Já falei várias vezes, até repetir. Meu irmão, grande Francis, foi meu instrutor explosivista, no curso de operações especiais. Ele coleciona uma coisa. Sabe o que ele coleciona? Não é brevê, não. Apesar de caveira. Pós-doutorados. A última vez... Grande Francis, saudade, meu irmão. 4 pós-doutorados. Cara, o Francis, pessoal, pra quem não conhece, segue lá. É um dos caras mais novo, culto, né? Mais culto que eu conheço. Tem 2, eu vou chamar de maluco, cara. 2 malucos que eu conheço que tem aquela capacidade de absorção de informação. Francis, na época ainda sargento lá da PM, me deu aula no Batalhão de Missões Especiais, era lá na Avenida do Contorno. E Marcos Caldas, do Rio Grande do Sul. 2 sumidades. Cara, ele sabe tudo. E porque esses caras não são convidados para sentar-se à mesa, discutir segurança pública e produzir conhecimento. É perigoso, né? Porque antigamente a justificativa era que não haviam doutores ou pessoas qualificadas nas forças policiais. Hoje, quantos doutores e mestres temos nas diversas forças de segurança? Quantas obras publicadas, Sandro? Nossa. Então é lógico que o cenário tem mudado, tem. E a prova foi que nós tivemos um evento, e eu até mando um grande abraço aqui à Fundação Francisco Dornelles e também um progressista que fizeram em Brasília um evento apartidário, em que nós tivemos lá, entrevistamos 14 pessoas. E quando eu perguntei quem eu poderia entrevistar, como aqui eu tenho liberdade de colocar aqui dentro quem eu quiser e falar o que eu quiser, e isso é
No meu país é livre, né? Liberdade, claro. Eu acho que é livre. E lá eles falaram, você traga PT. É lógico que dificilmente eu ia convidar, até porque eu não tenho muita amizade com os nossos colegas, porque não gostam de polícia. E para mim, quem não gosta de polícia, bom sujeito não é. Permitam-me. E aí, nós tivemos uma pleiade de palestrantes, juízes, promotores, policiais, também doutores, discutindo segurança pública. Inclusive, eu entrevistei o Lara. Entrevistei o Luciano Lara, entrevistei o Rodrigo Lara. Pimentel, Sim. o Nantes, entendeu? O Telhadinha, entrevistei o Caiado, o senador do progressista Ciro Nogueira, já ia até me esquecendo aqui o nome, e um evento que há uns 10 anos atrás a sua maioria seria de sociólogos, antropólogos, professores universitários. É lógico, a gente não pode desqualificar o conhecimento, a cientificidade, que também as universidades, porque também há exceções, há excelentes profissionais, estudiosos, muito poucos, que de fato você percebe que eles não têm uma narrativa tão ácida, porque a maioria não gosta de polícia, a verdade é essa. Infelizmente, E né? tem mas tudo bem que não gosta, não tem problema nenhum. Mesmo eles não gostando, a gente protege eles quando precisam. Se precisar da polícia, a gente está lá. Não, e não precisa... Meu irmão, eles podem estar na rua, o pessoal que grita, eu quero o fim da polícia militar. Tem uma musiquinha, né? Tem. Não vai passar, não sei o quê, eu vou, não sei o quê, uma parada assim. Pessoal, você, menina que tá ali gritando, que é socialista, você é sustentada por um capitalista. Você que tem lá a televisão de LED no seu quarto, anda com iPhone, fazendo videozinho com bonezinho do MST. É muito bonito. Não tem nem calo na mão. Aqui em Copacabana é o que mais tem. Sustentado pelo pai de Meu irmão, iPhone. morando em Copa, Zona Sul do Rio, tomando solzinho de bonezinho do MST. Camarada, em plena semana, tu tá grande, né? Ô, parabéns. Mas com todo respeito, meu povo, respeita os veteranos, pô, respeita a nossa polícia. Existe alguns governos que usam a polícia contra o povo. Pode até existir, cara, mas não esquece que o policial é povo, o policial tem mãe, o policial tem pai, o policial tem filho, o policial tem família. Talvez até você tenha um policial na família. Você nem se apercebe disso, porque a sua ilha é tão grande. E a gente está aí para vencer essas arguras e tentar conscientizar vocês de forma técnica e justa. Então, assim, ó, eu tive na Universidade Federal esses tempos, eu me apavorei. Até o odor. Está destruída, está toda pichada, está toda quebrada. Por favor, cara, aquilo é um ambiente de ensino. Dor, né, que... Pessoal, até porque nós mantemos, né, com os nossos impostos. O belo importa. A desconstrução do belo nesse país foi desconstruída. A música tem que ser bela. A veste tem que ser bela. O sorriso tem que ser belo. Você tem que ser belo. Ai, mas minhas regras... Tudo bem, continua assim. Mas o belo é belo e o feio é feio. Mas não isso tem. Que você falou da beleza... Entendeu? Eu não vou entrar no mérito agora, nem vou citar detalhes. Mas assim, cara, isso é destrutivo para a alma. Não quis te cortar, por favor. E Sandro Menezes, que você falou da beleza, a ciência entrega uma importante solução, que é a CPTED, que é a gente poderia dizer que é o arranjo arquitetônico visando a prevenção criminal. Inclusive, já bem implantada no Brasil, temos grandes referências como o Coronel Senna, um grande amigo que fez doutorado policial, estuda essa reengenharia arquitetônica visando a prevenção criminal. Isso que você falou é muito importante, porque se eu chego num local e ele está mal cuidado, ele está sujo, ele está pichado, a tendência é eu assumir um comportamento. Obviamente, tem pessoas que sofreram um processo de educação dentro de casa, que mesmo em ambientes inóspitos, ele se porta como tal. Mas, de um modo geral, você se comporta de maneira diferente em espaços que estão desconstruídos, pichados, sujos. E quando você entra numa universidade, você vai num país sério, em que você entra na universidade, as paredes limpas, não são pichadas, você não tem manifestação de alunos nus. Você não tem grupos dentro das universidades impondo a sua forma de pensar a colegas que estão chegando no espaço universitário
como calouros, querendo experienciar o primeiro dia ou a primeira semana de aula numa universidade felizes e tendo que, a partir de uma vestimenta que muitos identificam como um suposto conservador, aquele que não surfa na onda da militância, começa a ser discriminado, inclusive não só por palavras, né, com ofensas com palavras, inclusive violências. Você não pode expor a sua forma de pensar em determinados espaços. Já falei aqui, Menezes, um coronel amigo meu foi chefe do departamento de educação da PM, foi subcomandante-geral da PM, foi comandante-geral da PM quando ele era chefe do departamento de educação. Eu, junto a ele, nós fomos na Universidade de Brasília para uma reunião com o reitor. Nós estávamos fardados. Ele passou à frente. Quando os alunos perceberam que ele estava fardado, eles combinaram e viraram de costas para ele. A atitude de preso no presídio, né? Pois é. E ele, me lembro que uma vez ele num seminário, já falei isso aqui em uma das nossas entrevistas, ele narrando, os olhos dele começaram a merejar, de lágrimas, emocionado, contando essa história de discriminação. E um dos assuntos que iriam ser tratados com o reitor era a segurança dos alunos. Então, infelizmente, as pessoas perguntam, né? Eu tive uma das minhas entrevistas no evento passado, uma pessoa me perguntou se em Brasília ou Distrito Federal existia algum local em que a polícia não era bem recebida ou tinha receio de entrar. E na ocasião eu percebi que, graças a Deus, o Distrito Federal, até porque está incrustado no Goiás, que é um estado em que o novo cangaço, domínio de cidades, não vai porque o governador não deixa, o Caiadão não deixa, e nem a sua polícia, que ele valoriza muito. E eu falei que não. Mas falando agora com você, me veio à mente que a Universidade de Brasília talvez seja esse espaço que a polícia tem receio de entrar, porque não é bem recebida pelos seus alunos por conta de narrativas que foram criadas, por conta de ideologias enviesadas. E essa discussão que a gente está tendo aqui, que não é uma discussão política, ideológica, demagógica. Isso é uma discussão que envolve a questão do debate da segurança pública que a gente precisa ter. Não adianta jogar para debaixo do tapete, né, Sandra? A gente tem que ter coragem e, obviamente, capacidade argumentativa de partir para o debate e o confronto de ideias, defendendo os nossos ideais, que não são ideologias, né, Sandra? Não, com certeza. Porque o que mais a gente quer? Cara, eu quero que meus netos tenham um mundo melhor. O restante, deixar o meu legado. Gerações futuras. Gerações futuras. E, cara... E, obviamente, respeitando e honrando as gerações passadas que nos antecederam. Tu falou ali, pô, cara, do jeito que eu respeito as pessoas e tenho carinho por todos. Eu fui criado por uma mãe que lavava louça para fora, roupa para fora, para poder nos sustentar. Minha avó fazia faxina. E meu pai era metalúrgico, lá no Rio Grande do Sul. A gente morava numa casa um pouquinho maior do que esse aquário que nós estamos gravando. E a gente tinha patente. Patente é um lugar onde tu tinha que ir na rua para fazer as necessidades fisiológicas. Eu ia dizer cagar e mijar, mas fica feio no podcast. E os homens não podiam mijar no pinico. Porque é feio, só a mulher podia sentar para mijar, né? Isso, que horror! Tem alguém que vai dizer isso. Não, porque é macho, porra. A minha mulher fala às vezes... Pô, tu fica aí e tal, não era melhor sentar? O senhor tá maluco? Eu falei, pô, peraí. Então eu vou chegar onde agora, vou chegar nisso aí. Aí, eu entendi quando um homem senta pra mijar. Meu pai teve um câncer terminal, mieloma múltiplo, e uma das maiores tristezas dele é que eu tinha que tirar ele da cadeira de roda pra ele mijar sentado no vaso. Nem o cara, o macho, que é provedor, que é guerreiro, que segurou a família no tronco. Não, tem um monte de bosta aí, que não faz nada mesmo. Tem uns merda de uns homens que não faz nada. Mas meu pai foi macho pra caralho, a vida toda. Triste da mulher que escolhe um desses pra viver. Né? E tem de rodo. Então, meu irmão, eu digo, pessoal, escolha o lado que você quer estar. Mas não atrapalha. Deixa, que a gente vai ter como mudar. Esse país é de todos nós. Não é teu, não é meu, ele é nosso.
É o nosso país. Honra teu pai, honra tua mãe, tenha fé em Deus. Ah, mas a religião é o ópio do povo. Eles vão ter várias teorias. Eu não vou entrar no mérito agora. E, pessoal, já tive instrutores socialistas, comunistas. Fui aliciado pela esquerda muito jovem, que eu era orador já na escola, lá com 14, 15 anos. Conheci o PCdoB, conheci o PCB, conheci a União da Juventude Socialista, conheci. Eu posso falar. Quem estiver assistindo que me conhece sabe que eu conheci. Eu sei toda essa história. Entendeu? Foi maravilhoso eu ter errado lá. Eu adorava eles. Porque meu pai era pobre, eu era pobre demais, eu achava que eles iam resolver minha vida. Aí eu passei no concurso da PM com 18 anos para 19 anos. E aí eu usei tudo que vocês fizeram comigo e fazem com muitas gerações para poder mostrar lá para os meus colegas de turma o que vocês fizeram com esse país e o que fizeram com muitos jovens e ainda fazem. Mas Deus está aí. Mesmo vocês não acreditando e rindo da nossa cara, a gente continua lutando, vivendo muito bem, porque a gente trabalha demais e a gente vai conseguir transformar ainda esse país no país de todos vocês ainda. Entendeu? Porque a gente precisa de vocês. E Sandro, na tua fala, quando você fala daquilo que a gente pode falar às vezes do banana, né? E eu conheço algumas amigas, né, que lá no início do casamento, às vezes se vangloriava de dizer que na casa dela, embora eu tenha o entendimento que ninguém tem que mandar, é uma força de equilíbrio, né? Que quem mandava era ela, que isso agora. E aí passa 10, 20 anos, elas percebem o abacaxi que criaram alimentando um homem banana, que nos momentos de dificuldade, que vai trocar, tem que trocar o óleo do carro, que tem que fazer serviços que o homem, até pela sua atitude, então, pela sua própria conformação física, por exemplo, você está fazendo uma obra na tua casa e não é machismo. Um monte de pedreiro, quem é que vai se comunicar com os pedreiros, com o mestre de obra? Será que é interessante que a mulher o faça? Não seria o homem? E a gente tem muitos lares. E eu, resumindo, eu vou dizer para você o seguinte, a gente tem pesquisas e dados que revelam, algumas falam que metade ou mais da metade dos lares hoje são comandados por mulheres. Mulheres que foram abandonadas por homens fracos, mulheres que são vítimas de homens fracos, que também são vítimas de uma cultura que não os prepararam para a responsabilidade de honrar seus filhos, de honrar sua família, de honrar o dever de cuidado para com a família e abandonar os seus lares, deixando os seus filhos à mercê da violência, do crime. Então, quando o Sandro, de uma maneira muito combativa, fala da necessidade dos homens assumirem o seu papel, nós estamos falando disso. Porque a maior vítima disso, inclusive de feminicídios, violências, são de covardes eu e nem não chamo de de feminicídio, eu não gosto desse termo, eu digo que é homicídio de mulher. Porque quando mata um homem é machonicídio, então desculpa aí o meu contraponto, mas eu fico analisando o porquê que criaram um termo. Porque tudo tem um porquê. Só contextualizando. E eu vejo na tua fala, me veio aqui um insight. Tem muito camaradinho aí, que é good vibe, né? Gosta de viver a vida livre. Deixa a vida me levar. Eu morei muito tempo em Garopaba e via lá. Não, protetor da natureza e não sei o quê. Homens com 30 anos, 40 anos, com o Pai cartão, de pet. com o cartão do vô e da avó, aposentado, vivendo em flatzinho. Tem muito entendeu? isso. Com prancha de 2, 3 pau, roupa de borracha de mais 2, 3 pau, andando. Não, eu sou socialista. Ficar fumando maconha o dia todo lá. E não produz nada para a Com a sociedade. porra nenhuma. Não produz, porque não, mas ele tem problema. Ele tem problema, então é melhor tirar. Aí, pessoal, que tá aí, as famílias não querem ficar junto. Tira aquele cidadão para não passar vergonha, porque não tem nem coragem de tomar atitude. Vão mandar para algum lugar onde tenha pouco habitante, bota pro litoral, que daí ele vai ficar mais relaxado. Ele fica lá, enche o rabo dele de droga. E aí, quando pede o pai, a mãe, o avô e a avó, fica um peso para a sociedade. E aí quem sustenta esse chinelo? Somos nós. Cara, nós.
É nós. Ou através dos impostos, cara, ou através vamos lá. até do crime, né? A educação é tão importante, pessoal, tão importante. Eu peço aos governantes que avaliem. Ah, camarada, o cara quer brincar lá, fazer os rolezinhos de moto, empinar não sei o quê, racha e o diabo a quatro. O diabo desse comprou a moto financiada, não terminou de pagar, se quebra todo. Quem é que paga a conta dele lá no SUS, cara? Aí quando tu chegar doente com a tua mãe, com a tua avó, que tu pagou a vida toda, e tu não tem condição de pagar um plano de saúde, o SUS não tem leito. Porque esse camarada, ele se quebrou, ele sabia o risco que ele estava correndo, Léo. E ele fez isso, cara. Acidentes acontecem, sim, mas quando tu provoca, tu tem que ser responsável, meu irmão. E você, pai e mãe, fala isso pra esse jovem, mostra pra ele. Porque é muito triste, eu já perdi um filho, jovem. E eu sei a dor de perder um filho, entendeu? Mas você, jovem, que vai nos escutar, vai dar risada. Você, para, esse velho tá louco aí. Vai ficar com raiva de nós, não vai gostar. Mas tu vai ser pai. Tu vai ser pai. Eu tenho certeza que até tu, ô drogado, ô maconheiro que tá nos assistindo, tu não quer que teu filho use droga. Vai ficar letárgico. Vai ficar abobado. Que nem tu. Pra quê, cara? Ah, tu que gosta de cheirar teu pó aí. Ah, mas eu só dou uns tequinhos nas festas. Tu quer que teu filho use essa merda? Ah, tu que enche teu rabo de êxtase na festa, tu quer? Não faz, cara. O exemplo arrasta. E é triste depois. Sandro, rapaz, sempre bom te ouvir. Obrigado, meu Ainda irmão. bem que eu te conheci através do Sansone no COP. Tive essa oportunidade de ter mais essa bela entrevista. Espero que seja campeã, como Amém, foi. amém. O objetivo... Né? A entrevista passada, muito obrigado, meu irmão. Uma honra sempre te ouvir. Obrigado. Perceber a força do teu discurso, que a melhor forma, a forma mais encantadora e excepcional de comunicação é quando a gente olha para o outro e a gente percebe autenticidade, caráter, o brilho no olho, e isso eu vejo em você, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Deus te abençoe Força sempre, e honra. viu? Tu e a tua família. Força e honra. Valeu. E esse foi mais um grande episódio especial do podcast Opinião Segura da Última Rácio. Para quem não me conhece, eu sou o Coronel PM Luciano Loyola. Estamos na LAAD 2025, literalmente no centro da feira, em um aquário que foi construído aqui pela Flash Engenharia. A gente tem um apoio especial da Axon e também da Protecta. Mando um grande abraço aos colegas que estão nos acompanhando. Espero vocês no próximo podcast Opinião Segura. Forte abraço a todos. Força e honra. Beleza, meu velho. Valeu. E aí, Tirar que uma achou foto. aí? Tá top, mesmo.